Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus Cristo, bendito e santo é o nome do Senhor. Amados, vamos para a live número 15. Eu quero falar que a graça te fará cada vez mais forte, cada vez mais fortalecido contra as tentações e os efeitos da queda, os ataques do diabo na sua área financeira, na sua saúde, na sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Jó, capítulo 22, versículo 21, diz assim: reconcilia-te, pois, com Deus. Tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. O homem precisa se unir com Deus, porque ele foi separado lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva tinham comunhão com Deus, eles eram fortes, porque os anjos foram feitos fora de Deus, mas os homens foram feitos a partir de dentro de Deus. Deus tirou o sopro de si. Mas, desde a queda, nós vemos no Salmo 8 que um pouco menor que os anjos caídos, os demônios, podem vencer o homem separado de Deus. O homem separado de Deus, ele é vulnerável aos demônios, aos espíritos caídos. Mas quando o homem se reconcilia com Deus, quando ele faz as pazes com Deus, quando ele se une ao mais forte, quando ele recebe novamente o sopro, a presença do Espírito. Quando Deus criou o homem, ele colocou a sua presença, o sopro. Mas o homem perdeu esse sopro de vida espiritual. Ele continuou existindo organicamente, fisicamente. A sua alma continuou sentindo, mas ele morreu espiritualmente. Perdeu a comunhão com Deus. Ficou separado de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito, lá em João 20. E com este sopro, aquele povo desanimado, tímido, medroso, que se escondia, agora é ousado, busca Deus por 50 dias até o Pentecostes, e tem ousadia para chegar diante do Sinédrio e com sinais, prodígios e maravilhas falar do nome de Jesus. A presença do Senhor nos faz mais fortes que os demônios. Separados de Deus, o homem é vulnerável, ele é facilmente enganado. O diabo enganou a terça parte dos anjos, enganou muitas pessoas inteligentes. Mas quando o homem se volta para Deus e se une com Deus novamente, ele vai sendo fortalecido gradativamente para conseguir vencer esses ataques das trevas, tentações, provocações e também ataques que são efeitos da queda. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, problemas espirituais. Esses ataques de Satanás perdem toda a sua eficácia porque nós ficamos debaixo da graça. A lei do Espírito de vida nos coloca acima. O Espírito Santo nos capacita. Essa presença maravilhosa está aqui em Jó 22, 21. Reconcilia-te com Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus. O homem nasce inimigo de Deus. Entende? Por causa da queda. Ele está numa frequência de pensamento que não é fé, sentimento que não é amor e desejo que é impuro. Então ele está totalmente vulnerável às trevas e totalmente fechado para Deus. Agora, o processo vai ser revertido gradativamente. Reconcilia-te, pois, com Deus e tem paz com Ele. Como é que nós podemos nos reconciliar com Deus, ter paz com Deus? Pelo sangue de Jesus. Um coração contrito, arrependido, que mistura a palavra de Deus com oração. Em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e oração. Quando o homem dá uma resposta correta à palavra que ele ouve, é terra boa. Ele ouve e mistura essa palavra, diz Hebreus 4,2, com fé, com arrependimento. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus fala que precisa ser transformado, ele oferece em oração o seu coração para ser transformado. Então a graça é uma proposta de cura. Jesus diz: eu vim
para aqueles que reconhecem que precisa de cura. Ele é o médico espiritual. Então a alma do homem está enferma. Em Isaías capítulo 1 diz que da cabeça até os pés são chagas. Então, a nível espiritual, no invisível, a nossa alma precisa de restauração. Nosso espírito já foi recriado quando recebemos a presença do Senhor, tudo se fez novo. Mas agora, a presença do Senhor que está em nosso coração nos leva a ter ânimo para meditar na palavra e misturar essa palavra com arrependimento e fé. À medida em que nós respondemos à mensagem que ouvimos, a graça vai trabalhando naquilo. Se a palavra, como um espelho, expõe algo na nossa vida que está dando lugar ao inimigo, e nós, ao invés de sermos ouvintes esquecidos ou nos ofendermos com a palavra, a grande maioria ofende-se com a palavra. Mas se nós não nos ofendermos e dissermos amém, amém, concordarmos com a palavra e dizermos, sim, Deus, o Senhor está certo, eu não vou me ofender, eu não vou brigar com o pregador, eu preciso de transformação nessa área. Então, se formos mansos e humildes, a palavra vai trabalhar no nosso coração e restaurar. Enquanto o soberbo diz, eu não preciso disso, eu sou bom, enganado pelo inimigo, ele está num trono de soberba. Mas o homem desce do trono da soberba, vai para o pó. E ali Deus o honra e o coloca num trono de glória, que é a comunhão com o Senhor. Então o homem vive num trono imaginário. Ele pensa que é melhor que os outros. Ele se compara e se coloca acima. Ele vive julgando, criticando e fofocando os outros. Então o homem está preso na frequência da soberba. Mas Deus trata com os humildes. Então o homem começa a descer. À medida que ele ouve a palavra e vê que a sua alma precisa de transformações diárias. E ele concorda com essa palavra, o que é muito raro. Somente os sábios, ao ouvirem a palavra de Deus, não se ofendem e continuam se expondo, não interrompem o processo da graça. Porque isso é profundamente desconfortável à nossa carne. A nossa carne, ela quer receber os benefícios sem se entregar. Ela quer a prosperidade, a saúde, os milagres, mas ela não quer essas transformações na alma que são necessárias para uma comunhão com o Senhor. O que Deus chama de santificação progressiva. Então Deus está corrigindo, santificando todo aquele que ele chamou por filho. Lá em Hebreus 12 diz que aqueles que Deus não está corrigindo não é filho, é bastardo. Naquele dia o Senhor vai dizer, não te conheço, aparta de mim, você tem iniquidade no seu coração. O coração não foi trabalhado. A pessoa foi beneficiada, abençoada, mas ela não se entregou e não deixou o coração ser transformado. Então a pessoa entregou sua lista de pedidos, entregou suas listas de necessidades, foi até Deus só para pedir para esta vida. Filipenses 3,19 diz que aqueles que só buscam as coisas desta terra são inimigos de Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. 1 Pedro 3,18. E essa reconciliação que se dá pela graça, não debaixo de culpa, condenação ou esforço na carne, mas pelo milagre da graça, eu ouço, me humilho e sou transformado por aquilo que eu ouvi. Quando eu misturo essa palavra com uma resposta de coração, aquela palavra que eu ouvi vai trabalhar no coração. Porque a palavra é como se Deus estivesse batendo na porta, assim, ó. Apocalipse 3,20, eis que bato a porta. A palavra é Deus batendo na porta. Mas quando você ouve e entrega o seu coração, essa é a resposta. O arrependimento e a fé. Vemos que diz em Provérbios 23:26, dá-me, filho meu, o teu coração. Poucas pessoas entendem que o Senhor nos chama para um relacionamento cada vez mais profundo e que essa entrega de coração, ela é realmente uma proposta muito tremenda e eficaz. Porque à medida que Deus trabalhar no coração, ele vai libertando o coração. Ele vai inclinando o coração do homem que estava desde a queda no pecado, na vaidade, na mentira. Ele vai inclinando o coração do homem para amar a Deus, amar a sua palavra e as pessoas, e para ter nojo do pecado. Então, a libertação da graça não é apenas perdão. É o poder para renunciar com alegria ao pecado. Trocar aquilo pela comunhão com Deus conscientemente. Então, Deus vai nos devolvendo a lucidez. À medida que você vai se entregando a Deus, você vai ficando mais sábio para escolher o que é bom, o que é de Deus, e rejeitar o que é mal. A Bíblia diz, amados, em Provérbios, a palavra de Deus mostra, que o sábio é aquele que atende o chamado, em temor humilde, Provérbios 1,7.
Então há um chamado claro para reconciliar-se com Deus. Não apenas para buscá-lo, continuando no mundanismo, na carnalidade e no pecado. Não. Buscá-lo pelo que ele é e se entregar a ele. Agradecer o que ele já fez e se oferecer para níveis mais profundos. Aprofundar a sua comunhão com Deus dia a dia pela graça. Quando nós compreendemos a proposta da graça e a salvação do Senhor para uma vida de comunhão com Deus, nós apenas iniciamos uma jornada. Aonde Deus vai inclinando o nosso coração, o Salmo 119, versículo 32 e 36, fala sobre inclinar o nosso coração para Deus. Porque desde a queda o coração do homem está inclinado para o mal. Ele não consegue, ele diz, olha, eu quero largar essa vida, mas esse desejo é mais forte do que eu. Ele está no cativeiro. Você pergunta a pessoa que está caindo na calçada, e você quer mudar de vida? Eu quero, mas a vontade dele é fraca. Ele não consegue largar o vício, a prostituição, a mentira, a avareza. Aquilo ali é mais forte. Por quê? Porque existem potestades, principados, existem demônios que agem através daquilo e vencem a carne da pessoa. A pessoa que é carnal, ela não tem força espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra demônios, contra espíritos. Então a alma do homem separada de Deus, ela é mais frágil que os espíritos imundos. Mas quando o Espírito Santo vem habitar e ressuscita o nosso espírito que estava morto, então agora o Espírito Santo no teu espírito te faz mais forte que esses espíritos imundos. Aí começa uma nova vida. A Bíblia diz, você não vai cair mais. Porque agora você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Romanos 6,14, 1 Coríntios 10,13. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza. E através dessa nova natureza nós já escapamos dos desejos impuros deste mundo. Então antes nós lutávamos e éramos vencidos. Não tínhamos resistência, nossa vontade era fraca e a nossa capacidade de dizer não era muito difícil, impossível. E se disséssemos não, era com tristeza, porque lá no fundo nós continuávamos gostando. Eu parei de fazer isso porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque os irmãos vão descobrir, porque eu tenho vergonha. Mas não, quando o Senhor liberta, ele muda o querer e o efetuar. Filipenses 2, 12 e 13. De maneira que a pessoa para de fazer aquilo com alegria. Por quê? Porque Deus vai se revelando a ela e ela consegue comparar agora. Antes ela não via Deus. Ela começa a comparar a comunhão dela com Deus com aquilo, e ela consegue abrir mão daquilo com alegria. Veja o que José falou. Como é que eu vou trair o meu Deus que está me olhando o tempo todo com você, patroa? Entende? Ele comparou a amizade com Deus do que aquela vantagem que ele ia ter ali naquele momento. Quem nunca viu a Deus, o pecado é muito atraente. E o pecado é a única diversão neste mundo. Mas à medida em que Deus vai se revelando e vai limpando o seu coração, lembra o que diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que aqueles que vão limpando o seu coração, Deus vai se revelando a essa pessoa? À medida que Deus vai se revelando e mostrando o quanto nós somos preciosos para Ele, mostrando uma paz que nós não tínhamos sentido, uma alegria, um amor, à medida em que o Senhor vai revelando para nós o quanto tem para nós ali na frente, é de glória em glória, de fé em fé. Ele nos anima, nos encoraja, nos incentiva, nos motiva para uma nova jornada agora. E onde o mundo acha loucura renunciar ao pecado, para nós é livramento. Por quê? Porque à medida que o pecado vai saindo, o diabo vai perdendo legalidade, a glória de Deus vai se manifestando e vamos percebendo mais a Deus, e o pecado saindo, o diabo não vai tendo legalidade e a nossa vida começa a melhorar em todos os sentidos, aqui dentro e aqui fora. Junto com o pecado, que seria como uma infecção espiritual, sai o demônio, que é a bactéria. Quando nós começamos a romper com o pecado pela graça, não pela culpa, pela tentativa humana, mas pela graça, nós vemos que a nossa vida começa a melhorar. E é um gradativo. Como que funciona essa operação da graça? Você ouve, concorda com a palavra e ora. Senhor, eu concordo, eu preciso de transformação nessa área. Eu não sou um ouvinte esquecido. Eu oro hoje, amanhã, depois de amanhã. E gradativamente Deus se torna responsável de tirar aquilo do meu coração e me levar a ter nojo. Do momento que eu chamo aquilo de pecado com a intenção de abandonar, diz Provérbios 28:13, Deus se torna meu advogado. No momento em que eu decido que aquilo vai sair da minha vida, 1 Coríntios 11:31 diz que quando eu chamo o pecado de pecado, aquilo não é computado contra mim.
Porque no momento que eu confesso, diz 1 João 9, o Pai não apenas perdoa, ele vai purificar. E esse purificar é um processo. Eu estou entregando dia a dia e cada dia aquilo ali vai perdendo efeito, vai se transformando em algo cada vez mais sob o meu domínio. No início aquilo parece tão interessante, parece mais forte do que eu, mas aquilo vai perdendo a força. À medida em que eu vou meditando na palavra e entregando o meu coração. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Não é você que larga, não é você que se liberta, é Deus que te liberta. Você ouve e concorda, e Deus arranca de você aquilo. Então é uma parceria tremenda que nós compreendemos a nossa parte. Não é debaixo de culpa, ou tentando parar, ou se esforçando para parar, não é assim. É pelo milagre da graça. Tanto que Paulo compreendeu que o evangelho da graça é único, que ele diz em Gálatas capítulo 1 que se alguém vier e pregar outro evangelho é amaldiçoado. Porque o evangelho que é do esforço debaixo da lei faz com que o homem se esforce e não consiga. Ele vai fingir. Ou vai ficar caindo e levantando. Porque o homem é inconstante. Quero, não quero, quero, não quero. Mas quando Deus, o próprio Deus, faz essas mudanças no meu e no seu coração, nós vemos que o trabalhar da graça ele é perfeito. E Deus nos recria. Já nos recriou no espírito, agora está recriando nossa alma, que é emoções, pensamentos, desejos, né? Ele vai mudando a nossa vida. E esse trabalhar é tão precioso quando você está diante de uma palavra genuína, que é a palavra que trabalha a alma. Há muitos pregadores que falam de coisas exteriores, de prosperidade, de saúde, de bênçãos familiares, e tudo isso é lícito, porque Deus quer nos dar, mas é secundário. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. O reino de Deus é essa necessidade que nós temos desde a queda, de uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. E justiça é o efeito disto, nós ajudando pessoas, repartindo aquilo que nós já temos recebido. Seja por testemunho, por boas obras. Então, à medida que você vai praticando o que você recebeu de Deus e vai dividindo, Deus vai multiplicando. Então, é pelo entender, aceitar e praticar que você vai avançando. Vai saindo daquela velha vida para uma nova vida. Essa nova vida maravilhosa que vai se descortinando, ela é profundamente boa. O Senhor chama assim de a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ela está oculta desde a queda. A Bíblia diz, se nós não nos conformarmos, mas fizermos isso que estamos fazendo agora, renovar a nossa mente pela palavra. Salmo 1 diz, se você meditar nessa palavra todos os dias, você vai chegar a um ponto que você vai o quê? Tudo que você fizer prosperará. Vai ter uma eficácia porque essa unção entrou, vai transbordar. E essa unção transbordando, ela vai quebrar cadeias. A unção não despedaça todo jugo. Então imagine que você está ouvindo a palavra e a unção está entrando no teu coração como se fosse um compartimento. Aí tem um pouquinho de unção e bastante preocupação. Um pouquinho de unção e bastante mágoa, mundanismo. A unção ela vai aumentando, ela vai quebrando cadeias aqui dentro. Ela vai mudando sua maneira de pensar, sentir, reagir, vai te estruturando para o bem. Vai te fortalecendo para o bem. E quando essa unção transborda, porque para transbordar, irmãos, é um processo. Não é do dia para a noite que a unção vai transbordar. Ela começa ali, vai descendo o azeite do Senhor. Mas chega uma hora que transborda, aí ela sai junto com a sua voz. E quando a unção, ela transborda e sai junto com a sua voz, essa unção, ela despedaça todas as cadeias do diabo que estavam ali o tempo todo. A pessoa está indo na igreja e o diabo ali batendo, né? Mas quando a unção, ela transborda, ela quebra essas cadeias. Portanto, vale a pena. Se você não desanimar, não desistir e perseverar, veja que houve um processo. Quando Moisés chegou lá, Faraó não liberou imediatamente aquele povo. Faraó tentou se opor. Faraó tentou contraditar. Isso é um símbolo espiritual. Há uma batalha em andamento, você jamais que vencedor. Deus deu a terra prometida, mas havia gigante lá, né? Então o que nós vemos é que nessa batalha espiritual, nós vamos entendendo e o nosso desempenho vai mudando. Milagrosamente. Aqui diz em Jó 22:21, reconcilia-te, une-te, pois, com Deus. Então o homem nasce separado de Deus e agora há uma necessidade. Deus está perto, ele habita em nós, mas a nossa alma está longe. Ele diz, esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe. Ele diz, achegai-vos a Deus, Deus se chegará a você. Então esse achegar-se a Deus, esse não é só receber Jesus e continuar no mundanismo, carnalidade, vaidade. Não é de boca. Olha só.
À medida em que nós nos achegamos ao Senhor, ou seja, que o nosso coração vai misturando a palavra com oração. E quando eu digo palavra com oração, não é só oração, Senhor me dá dinheiro, Senhor resolve o problema financeiro, Senhor me dá uma bênção sentimental, Senhor me dá vitória na minha família. Isso também é lícito, mas isso é secundário. Eu estou falando de orar em relação à sua alma. Quando a Bíblia diz bem-aventurados que choram porque serão consolados, eu não estou falando de chorar de raiva dos outros, chorar porque os outros têm bênção e você não tem, chorar porque você quer algo. Não, ele está falando de chorar pelos seus próprios pecados discernidos, pelo estado da sua alma. As pessoas fogem desse tipo de mensagem. Sabe? As pessoas fogem. Esse tipo de mensagem nunca foi e nunca será popular. Quando Jesus falava de pão, milagre, multiplicação, o povo estava lá, multidões. Multidões. Mas quando Jesus falou lá em João 6 sobre comer o pão, beber do sangue, para ter relacionamento, para ter uma nova vida, o povo falou, ei, não quero não, isso sai correndo. Então, esse tipo de mensagem que nos chama a nos entregar a Deus, ela tem muita resistência. A Bíblia diz que de cada 4 pessoas que ouvem, 3 fogem, rejeitam e se afastam. Então nós temos aqui 25% que vai ouvir e praticar. Você é terra boa, amém? Você não vai se ofender com essa palavra? Você não vai fugir dessa palavra? Você vai praticar essa palavra, amém? Casa na Rocha, Mateus 7. Então o que nós estamos vendo é que a proposta ela é muito boa, mas a nossa carne odeia a proposta e ela tenta nos afastar. Ela coloca antipatia com a verdadeira mensagem. Ela faz com que a gente pense que o pregador é salgado, é fanático, não precisa disso, dá nada a ver, Deus é amor, não me julgue. As pessoas fogem desse tipo de mensagem e procuram mestres que alisem o seu pecado. Dizem, não, não precisa disso não. Deus vai te dar vitória, Deus é amor e tá tudo bem. E pá. Então as pessoas querem uma mensagem em que elas recebam tudo de Deus sem se entregar a Deus de fato. É benefício sem compromisso. E esse tipo de mensagem ele é muito popular. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? O Senhor dizia, eu não pude trabalhar na tua alma, aparta-te de mim porque você tem iniquidade no seu coração. Teu coração nunca foi transformado, a tua alma está suja. Porque aquele povo no deserto era tão abençoado, mas a alma dele estava suja. Deus rejeitou. Só Josué e Caleb realmente se entregaram a Deus. Então não importa o quanto Deus está te abençoando. A maior conquista é você estar se entregando. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A maior aquisição que você pode ter é um coração completamente de Deus. Porque quando a trombeta tocar, se o teu coração está em Deus, você está salvo. Se o teu coração está no mundanismo, nos ídolos, você está perdido. Não importa o quanto Deus te abençoou todo esse tempo. Não importa o quanto você recebeu de Deus todo esse tempo. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo que você adquiriu pela tua fé, ficou na terra. Tudo isso foi bom durante o tempo que você esteve aqui na terra. Tua prosperidade, a saúde, tudo isso foi bom enquanto esteve aqui na terra. Mas, no momento em que você partir daqui, o que importa é se o teu coração realmente foi trabalhado pela graça e saiu. Isso é um processo que todos precisam passar, veja. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Então, há uma transição, o homem nasce no pecado, amando o pecado, e vai a Deus apenas para o quê? Ser beneficiado. Então, quer dizer, ele continua amando o pecado dentro da igreja, ele continua misturado com mundanismo, carnalidade e pecado, mas ele vai até Deus para ter uma vidinha melhor longe de Deus. Então ele quer receber de Deus sem ser transformado, sem se entregar, sem se comprometer com Deus. Então ele quer salvar a sua vida. Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida aqui nessa terra, perderá. Mas aquele que a entregar a mim, terá para sempre. Então, à medida que você vai se entregando ao Senhor, e Deus vai tendo cada vez mais o seu coração, você está sendo cada vez mais de Deus, Jesus vem nas nuvens e o teu coração é dele. Ele não vai ficar confundido, é meu, não é meu, é meu, não é meu. Tem gente que é assim, um dia é de Jesus, outro dia não é mais. Para que não sejamos confundidos na sua vida, o que significa? Que o Senhor vem e o nosso coração está nele. Não nos ídolos, não no pecado, não no mundanismo, não na preocupação. E isto é um processo maravilhoso. O Senhor ganhar o nosso coração é mais importante do que tudo que nós possamos ganhar no mundo inteiro. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a tua alma é a coisa mais preciosa, porque ela é eterna. Aí nós vemos, tua alma é eterna. E o Senhor que precisa trabalhar em nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma nasce numa frequência de idolatria, vaidade, amor ao pecado. Então todos precisam de um trabalhar de Deus. Deus precisa conquistar o nosso coração.
libertar o nosso coração, santificar o nosso coração. E isto com a nossa cooperação diária. Agora veja, quão poucas pessoas estão diante de uma palavra assim. Hoje nós vemos que a palavra de Deus ela é rara. Porque os pregadores estão distraindo as pessoas com coisas secundárias. Elas estão correndo atrás da bênção, correndo atrás de milagre, trabalhar para Deus, mas poucos estão sendo transformados para serem salvos. Então, a morte na panela. Os falsos profetas estão distraindo as pessoas com o que cai da mesa, o pão que cai da mesa dos filhos. As pessoas não estão sendo transformadas, porque não está sendo pregado. O pregador não se importa muito com a questão da alma. A alma não é o assunto principal. Então, um pregador que ele não pregue questão da alma, ele é um falso profeta. Por mais que ele fale de Jesus, por mais que tenha sinais, por mais que tenha conhecimento teológico, se a questão dele não é priorizar a alma eterna, se ele não está tratando a alma do ouvinte, ele é um falso profeta. Ah, mas ele faz sinais. Ah, mas o povo está prosperando. Ah, mas está vendo curas para lá e para cá. Não importa. Isso sempre será secundário. Se isso for prioritário para você, você vai ser enganado por um falso profeta. Aquele que só quer cura, milagre, bênção, prosperidade, vitória, vai ser enganado pelo falso profeta. Por quê? A Bíblia diz, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 10 ao 12, que Deus enviará a operação do erro para aqueles que têm prazer na iniquidade. Então Deus permitirá que sejam enganados pelos falsos profetas. Quando uma pessoa ela não quer se entregar a Deus, ela vai cair diante de um falso profeta. E ela vai começar a ser abençoada. Opa, aqui tá bom. Olha, desde que eu cheguei nessa igreja, eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado. E o diabo está ali, ó, distraindo a pessoa com bênçãos. Mas a alma dela, quando ela parar de bater o coração, ela não está salva. O diabo enganou ela com presentinhos. Não foi o que ele prometeu para Jesus? Ele não prometeu prosperidade? Ele não prometeu um monte de coisa para Jesus se Jesus não tivesse comunhão com Deus? Está aí. Então, isto, como resultado, como consequência da comunhão com Deus, prosperidade, saúde, bênção, é bênção, como resultado. Mas isso como alvo, culto de prosperidade, isso é maldição. Porque nós não podemos ir lá cultuar a prosperidade. A Bíblia diz, buscai, pois, o reino de Deus, a justiça, e as coisas serão acrescentadas. Então, um profeta lúcido, ele tem direcionamento. Você tem que ver o direcionamento profético de um pregador. Isso é muito importante, muito importante, muito importante. Mateus 24 diz, acautelai-vos com os falsos profetas, porque eles vêm até você como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobos. Então eles farão sinais, ele diz lá, que se possível enganaria até os próprios escolhidos. Então o falso profeta, ele sempre vai colocar as coisas secundárias em primeiro lugar. E vai deixar a questão da alma para segundo lugar. Ele cria um novo evangelho assim, ó. Buscai, pois, essas coisas e a alma vos será acrescentada. E multidões, irmãos, estão seguindo os falsos profetas. Por quê? Porque a vantagem é a carne. Eu recebo tudo de Deus e não me entrego a Deus. Não preciso de renúncia, nem de cruz, nem de santificação, nem de temor. Eu recebo tudo de Deus, está funcionando. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. Deus está me abençoando. Você está vendo? Isso é um perigo, irmão, ser abençoado e não ser salvo. É um perigo você ir numa igreja, irmão, que a ênfase é a bênção. Aí coloca uma faixa lá, campanhas de milagre, e o povo, opa, aqui tá bom. Campanha de prosperidade, opa, estou prosperando. Entende? Isso é um perigo, porque é atraente à nossa carne. É atalho. Aquele que não entra pela porta é ladrão salteador. Então, o pregador que está oferecendo tudo de Deus para você e não está chamando você para um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, ele é falso profeta. Não importa se ele tem dom, se ele prega bem, se acontece milagre, se aparece anjo, se cai fogo do céu, não importa. Se ele não está pregando o evangelho de Paulo, Pedro e João, ele é um falso profeta. Só que aquele que é carnal não discerne isso. Ele fala, não, meu pastor é maravilhoso. Olha, meu pastor é uma bênção. Mas ele não entende que isso que ele está recebendo, naquele dia que ele chegar diante do Senhor, um coração sujo, não vai salvá-lo. As bênçãos não vai salvá-lo. A água da rocha caía lá no deserto, não caía? Não caía pão do céu? Não tinha nuvem de fogo para eles não morrerem congelados? Eles não eram abençoados no deserto, não eram abençoados? Foram salvos? Não foram salvos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que Deus não se agradou da maioria deles, porque foram prostrados no deserto. Quer dizer, eles tinham que, já que eu estou sendo abençoado, isso é sinal que vai tudo bem entre eu e Deus. Tem gente que fala assim, olha, eu vim para essa igreja e Deus está me abençoando, me abençoando, me abençoando. Isso é sinal de que Deus está comigo. Deus diz assim, que Israel, que a sua mesa se torne armadilha,
Porque eles só pensam nas coisas dessa terra. O que ele está falando? Irmão, o pior cilada é quando você começa a ter sucesso naquilo que não é de Deus. Que você começa a ter resultado sem se entregar a Deus, sem se converter de fato, sem ter as vestes limpas, a trombeta toca e tudo que você conquistou não valeu de nada. É um perigo muito grande, irmão, quando o pregador colocar a ênfase no milagre, no poder, na prosperidade, na bênção. Cuidado com esse tipo de pregador, porque o verdadeiro pregador, ele dirá: arrependei-vos e convertei-vos. Ele colocará como centro de sua mensagem a sua alma, restauração, comunhão mais profunda com Deus, mais compromisso com Deus, entende? Então isto é desagradável à carne. Então a carne vai num culto como esse, ouve uma mensagem dessa, fala: não, vou procurar um outro pastor mais leve, mais barato, mais suave. E chega no outro lá, o pastor alisa ele, fala: não precisa de nada disso, pode continuar no mundanismo, na carnalidade, eu vou orar por você e você vai prosperar. E prospera mesmo. Olha, porque você pode brincar com o mundanismo. E aqui nós temos Halloween na igreja, festa julina. Aqui nós temos competições, nós temos carnalidade, mundanismo. No dia da Copa a gente pega e coloca um telão lá em cima do púlpito e comemos pipoca e torcemos pro Brasil. E olha, o povo tá abençoado, hein? E tá mesmo, irmão. E não é que tá mesmo? E a bênção está caindo. A Bíblia fala de sinais do engano. Porque é o que o povo quer, é o que o povo terá. Desprezaram a Deus? Então tá bom, é isso que vão ter. Agora, quando uma pessoa teme a Deus, Deus prospera? Prospera. Quando uma pessoa realmente teme a Deus, Deus cura ela, cura. Mas isso é secundário, isso é alvo. O foco dessa pessoa quando ela vai no culto não é isso, não. Quando ela vai no culto, o foco dela é se entregar a Deus. É ter compromisso com Deus. O foco dela é se arrepender, se converter, é largar o mundanismo, é largar os ídolos. O foco dela, quando ela vai para o culto, é se derramar, é se jogar no chão e dizer: Deus, me perdoa, muda a minha vida. O foco dela é agradecer a Deus pelo que Deus já fez, é adorar a Deus de todo o coração. Este é o foco. Agora, o foco do culto da prosperidade. Qual é o foco aí, irmão? Qual é o alvo aí? Tá vendo? Então, quando a pessoa não consegue discernir, ela é carnal, ela não consegue discernir entre o santo e o profano, o verdadeiro mensagem e a falsa mensagem. Ah, tudo é igual, pastor. Falou de Deus, tudo é homem de Deus. É tudo igual, pastor, tudo é mesmo. Por quê? Porque essa pessoa não tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele discerne a voz do bom pastor, ele discerne a mensagem genuína, e de maneira alguma você seguirá o lobo. Mas aquele que não teme ao Senhor, ele será facilmente enganado por o falso profeta. Facilmente. Porque o falso profeta é o maior amigo da carne. Ele alisa o desconcertado, ele dá promessa ao desconcertado, ele ora pelo desconcertado e o desconcertado prospera e sara, e milagre, e bênção e vitória, e milagre, e bênção e vitória. Irmão, quer coisa melhor para a carne do que essa? Continuar no mundanismo, na carnalidade, na mornidão? Só que os mornos naquele dia Deus vai vomitar. Ah, mas enquanto eu estou aqui, eu estou me divertindo. Depois que morrer, não foi o que Isaú falou? Ah, quando o pai morrer, primogenitura, vamos viver o agora, vamos curtir o que ele tem aqui. Então as pessoas, elas querem o tudo. Com uma mão elas querem as bênçãos de Deus, e com a outra mão elas querem o mundanismo, carnalidade e pecado. Então elas ficam mornas no meio do caminho, elas querem servir dois senhores. Eu quero tudo de Deus sem sair do pecado. Eu quero tudo de Deus sem largar o mundanismo e a carnalidade. Eu quero continuar sendo quem eu era. Ouvindo as mesmas músicas, com o mesmo coração, carnalidade, morno, a mesma linguagem, tudo igual. Venha como está e fique assim para sempre. Porta larga, né? Mas você vai ser abençoado. Você vai dar dinheiro e vai ficar rico. Você vai vir aqui e nós vamos orar por você, vamos fazer sacrifício por você e você vai ficar saudável e tudo vai dar certo para você. E o diabo ali conta aquela história que o peru de Natal falou assim: puxa, como esse meu dono é bonzinho, ele vive me alimentando, como ele me alimenta bem, mas agora eu estou notando perto do Natal uns olhares estranhos do meu dono. Ele está me olhando com um olhar estranho. O que significa isso? Aquele dono nunca amou o peru. Ele estava engordando o peru para o Natal, para comer, para matar aquele homem. Assim o diabo distrai as pessoas, não é porque ele ama as pessoas,
Não é porque ele ama as pessoas. Sabe por que o diabo distrai as pessoas? Para jogá-los no inferno. Elas são distraídas aqui com bênção, com cargo, com o pecado, com o mundanismo. E naquele dia, o coração delas está despreparado. Apartai-vos de mim porque teu coração está sujo, eu não pude limpá-lo. Você foi para o culto, mas eu nunca limpei teu coração. Você nunca pediu isso. Você só pediu coisas para essa terra. Só pediu coisas exteriores. A tua alma está totalmente despreparada para o céu. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua alma. Aqui o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, que se a pessoa ela consegue discernir entre essa mensagem e essa mensagem, ela é como Josué e Caleb no meio de 1 milhão. Mostre 2 mensagens para uma pessoa, irmão. Uma mensagem da porta larga e uma mensagem de santificação. E pergunta para 1000 pessoas qual que elas gostaram mais. É claro. Aqui eu vou ter tudo de Deus e não vou me entregar a Deus. Aqui eu vou ter todas as bênçãos sem nenhum compromisso, nenhuma entrega. Esse evangelho, ele é atraente. Evangelho que eu disse entre aspas, tá? É atraente a carne. É popular. Lota a igreja. É só você ser falso. É só você ser um falso profeta que lota a igreja. Mas se você pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, as pessoas não se interessarão. Jesus disse que pouco se acerta com a porta estreita. Amados, que naquele dia o Senhor possa dizer de mim e você que nós somos verdadeiros profetas. Não importa se o povo se agradou, não se agradou, rejeitou, desprezou, isso não importa. Porque o que adianta agradar a multidão e naquele dia o Senhor dizer, não te conheço, falso profeta? O maior castigo, irmão, que há no inferno é para um falso profeta. O maior rigor. Se as pessoas soubessem o que é ser um falso profeta, elas não abririam boca, não abririam igreja, não pegariam o microfone. Ela diz que é mais tormento você colocar uma pedra no pescoço, jogar no fundo do mar. Imagina você colocar uma pedra no pescoço, jogar no mar ali, se afogando e gritando. Diz que é melhor isso do que escandalizar um desses pequeninos. Irmão, uma vez o missionário Glaucio falou uma coisa para mim que eu concordo com ele, gênero, número e grau. Ele falou assim, pastor, tem gente que é satanista, ele tem certeza que Deus não existe. Ele tem certeza 100% que Deus não existe. Aí ele se torna pastor. Para enganar o povo e roubar o povo. Por quê? Porque se alguém teme a Deus, não consegue fazer isso com uma viúva. Não consegue fazer isso com uma pessoa. Um pastor falou assim para uma mulher, vende a tua geladeira, vende tudo que você tem dentro de casa, que Deus vai te dar tudo novo. E traz aqui o dinheiro aqui na igreja. Uma pessoa que teme a Deus não consegue fazer isso com uma pessoa. A certeza, irmão, de que essas pessoas são endemoniadas. Tem 7 demônios. A certeza de que essa pessoa não acredita em Deus é que ela consegue enganar o povo. Porque uma pessoa que ama a Deus não consegue enganar o povo. Não consegue. A certeza de que eles têm certeza que Deus não existe é que eles são pastores comerciais que vendem a palavra de Deus. Porque se temessem a Deus, se soubessem o que é o inferno que espera eles, eles não abririam sua boca, fechariam suas igrejas, iam vender laranja, iam vender poncã, pelo menos passar vitamina C no semáforo, né? No sinal ali. Uns dizem semáforo, depende da cidade, né? Ou dizem sinal. E assim, cada cidade tem. É onde para o carro ali que fica aquelas luzes lá. O farol, né? Olha só. Então, o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, é que hoje em dia é raro você ouvir a palavra genuína. E é raro você ouvir e aceitar. Porque quando a pessoa come muita comida estragada e ela precisa de uma reeducação alimentar, é difícil ela se ambientar, porque ela está acostumada a comer comida gordurosa. Então depois que você ouviu muitos falsos profetas, você ouve uma mensagem dessa e fala assim, não, pastor, eu começar do zero, eu me humilhar, eu me converter, eu realmente largar todo o pecado, mundanismo, carnalidade pela graça, eu realmente ser totalmente de Deus, eu não ter nada do diabo na minha vida. Não, pastor, peraí, ninguém é de ferro, eu sou um homem carnal, eu sou uma pessoa fraca, pastor, a carne é fraca. Se a carne é fraca, o pecado não é vitamina. Se a carne é fraca, seja forte e vence ela, aleluia, pelo Espírito. A Bíblia diz que à medida que você fortalece o seu espírito, você vai ficando capaz de dominar a sua carne. Sabe, irmãos, a coisa mais linda é as coisas de Deus, elas não têm atalho. A Bíblia diz que o conselho dos ímpios se precipita, né? As pessoas querem dominar financeiramente, né? Querem ter resolvido o seu problema aqui fora. Mas Deus, ele começa de dentro. Em Mateus 23, 26 diz, limpa por dentro, fariseu hipócrita, e por fora tudo será limpo. É o efeito.
Então, primeiro Deus quer nos ensinar a ter domínio do pecado, do mundanismo, da carne, ter a nossa alma sujeita ao Espírito. É aqui que começa o processo da graça. No querer e depois no efetuar. Deus primeiro ele quer limpar-nos por dentro. Mudar os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, reações, relacionamentos, testemunho. Entende? Então, o domínio da carne, depois o domínio do mundo e do diabo e do pecado. Aqui fora. Tá vendo? Quer dizer, se você entender que Deus opera de dentro para fora e o reino de Deus se manifesta de dentro para fora, você vai começar pelo começo. Mas há pessoas que nunca santificaram a sua alma, por isso o diabo tem legalidade, ri da oração dela, não respeita a oração dela e bate nela. Quando ela ora, quanto ela mais reza, mais assombração aparece. Por quê? Porque não tendo uma alma purificada, os espíritos imundos, Beelzebul, Deus das moscas, eles têm acesso, eles têm brechas, avenidas. Agora, à medida em que você vai santificando a sua alma, vai fechando essas brechas, você vai ficando forte. E à medida que você vai ficando forte espiritualmente, a força sai na tua voz, a unção sai na sua voz. E essa unção que sai na sua voz expulsa o diabo. Expulsa as obras do diabo. Aí começa a sair problema financeiro, problema familiar, problema espiritual, os pesadelos vão saindo, você começa a ter sonhos proféticos. Quer dizer, começa-se purificando a alma, santificando a alma. O inimigo perde o acesso. E quando o inimigo perde o acesso aqui dentro, que sai ficando forte, como saísse uma infecção, sabe? Como saísse um tumor. Aí teu organismo fica forte. Você começa a combater a infecção, né? Teu desempenho por fora muda. Então as coisas de Deus são tão perfeitas. Só que o homem quer pular fase. Eu quero continuar com a minha alma suja, mundana, carnal, misturada com o pecado, e quero aqui fora prosperidade, bênção, vitória e milagre. Entende? Eu quero que Deus mude o cenário, que Deus mude aqui fora, mas eu quero que a minha alma continue assim, como está. Eu vou para a igreja, não me fale que eu tenho que mudar. Só fale que Deus vai mudar a minha vida aqui fora. Não fala do meu pecado que eu largo a igreja, hein? Pensa que eu vou mudar de vida? Eu mudo de igreja. Eu quero tudo de Deus, mas eu não quero largar nada que eu estou fazendo. Eu quero continuar a mesma pessoa que eu era no mundo, mas eu quero ser abençoado. Quero vitória, quero milagre, quero bênção. E aí aparece o falso profeta, está feito um negócio. O povo quer tudo de Jesus sem entregar a Jesus. Lembra dos fariseus? Eles queriam Jesus para matar Jesus, mas não queriam se entregar a Jesus. Os fariseus queriam Jesus, queria a bênção de matar Jesus para ficar no poder. Judas queria dinheiro, os sacerdotes queriam Jesus. Então Judas falou, quanto você me dá de dinheiro que eu te dou, Jesus? Está feito o conchavo. Quanto você me dá de dinheiro que eu te dou, Jesus? Hoje o povo está assim, me dá um envelope, não precisa mudar de vida não, hein? Não precisa santificar sua vida não. Me dá dinheiro e eu te dou Jesus. Eu ponho a mão, você é curado, tá bom? Eu ponho a mão, você prospera, tá bom? Tá feito o evangelho de Judas. Um púlpito desconcertado, dando bênção para desconcertado. Ainda que eu tenha fé para transpor montes, se não tiver amor eu nada serei. Olha que atalho perigoso, irmão. Conseguir tudo de Deus sem se entregar a Deus. Conseguir todas as bênçãos de Deus sem estar pronto para aquele dia. E a hora que chegar lá diante do Senhor, meu Deus, eu estive todo esse tempo diante de um falso profeta. Meu Deus, eu pensei que eu era evangélico, mas o meu coração não era de Deus. Eu pensei que porque Deus estava me abençoando, isso era sinal de que estava tudo bem. Era só o que eu queria, era a bênção. Eu vivia correndo atrás de bênção, de profeta, de imposição de mãos, de azeite, de campanha. Eu passei correndo de uma campanha para outra campanha, de uma campanha atrás de outra campanha, e envelope, campanha, envelope. Meu Deus, eu esqueci, esses pregadores não trataram a minha alma. Eu não cuidei da coisa principal. E agora? Agora é tarde. Agora estou diante do Senhor com as minhas vestes sujas, porque o pregador nunca pregou sobre limpar as suas vestes. O pregador nunca tratou com o meu pecado, nunca falou me reconciliar com Deus. Ele falou, não, Deus te ama, Deus vai te dar milagre, Deus vai te dar vitória. Não precisa largar o mundanismo, não, para com isto. Não precisa. Que isso? Aquele pregador lá é muito radical, muito salgado, não precisa nada disso, não. Deus te ama, não deixe ninguém te julgar. Apenas
dá dinheiro aqui, ó, que eu vou orar por você e você vai prosperar, e você vai ter saúde, bênção sentimental, tua família vai ser abençoada. Vai ficando por aqui, ó, vai ficando, ó. E aí começa a acontecer os sinais do engano. As coisas começam a acontecer, a pessoa, opa, achei a igreja certa. Esse pregador, maravilha. Eu tô com uma dor, ele põe a mão, a dor some. Eu chego lá, eu tô com um problema, o pastor ora, eu dou dinheiro, a coisa melhora. Achei a igreja certa. Quem só quer bênção vai para o inferno. Mas quem quer Deus será abençoado e irá para o céu. A bênção como efeito, ela é bênção. Mas a bênção adquirida às pressas não será bênção. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui diz, reconcilia-te, pois, com Deus. Essa reconciliação não é que Deus está bravo conosco. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Mas o nosso coração precisa se reconciliar. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nossos sentimentos estão todos desorganizados. Nossos desejos, atitudes e intenções, nós fomos deformados pela queda. Não nos parecemos nem um pouco com o Senhor. Nós nos tornamos realmente muito parecidos com o inimigo desde a queda. Orgulhosos, egoístas, impuros, né? Avarentos, mesquinhos, faladores, fofoqueiros, mexeriqueiros, cheio de inimizade, cheio de competição, cheio de vaidade. Você está entendendo? Então, esse trabalhar agora de devolver imagem e semelhança vai fazer com que você tenha o domínio com segurança. Veja bem, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Agora nós precisamos começar do começo, imagem, semelhança e domínio. Mas se você conseguir o domínio sem imagem e semelhança, naquele dia muitos dirão, Senhor, expulsamos demônios. Senhor, curamos enfermos. O Senhor vai dizer, não te conheço. Imagem e semelhança, tua alma, teu coração tem iniquidade. Então é perigoso um pastor cheio de poder, cheio de profecia, cheio de milagre, cheio de sinais, mas o caráter dele é nervosinho, né? O caráter dele, ó, tem uma vida sexual escondida, não tem? Ó, e o caráter dele, ele é uma pessoa que ama mais o dinheiro, que ama mais posição, ele é uma pessoa cheia de orgulho, cheia de vaidade, não é? Mas ele pensa, o que importa é eu levantar a mão, o povo está sendo abençoado, eu estou enriquecendo, o ministério está crescendo, o que eu quero mais? Entende? Olha que perigo, irmão. Você ser bem sucedido e naquele dia Deus dizer, não te conheço. Quantas pessoas que elas alcançaram o domínio, oraram, jejuaram, estudaram a Bíblia e alcançaram a fé. Mas a fé sozinha não adianta, irmãos. Gálatas 5,6 diz que a fé é motivada pelo amor. Tudo para a glória do Senhor, por amor às pessoas. E nunca amar a multidão mais do que a Deus, porque o que importa nessa mensagem não é agradar a tua carne nem minha carne, é agradar a Deus que me enviou a pregar o Evangelho. Então, se eu agradar a Deus, Ele vai confirmar essa mensagem com sinais na sua vida. Mas serão sinais de Deus, não sinal do engano. Se essa mensagem vem de Deus, de mim vem o teu fruto do Senhor. E os meus ganhos são consagrados a ti, Senhor. Se essa mensagem agradar a Deus, se Deus se agradar dela, Ele confirma na sua vida. Agora, se essa mensagem agradar a tua carne, mas não agradar a Deus, o espírito do erro opera e engana. Então, por isso que a gente tem que procurar, quando a gente vai pregando, que a nossa única plateia é o Senhor. Não importa se as pessoas vão rejeitar. Não importa se as pessoas vão desprezar. Isso não importa. Não importa se muitos vão dizer que você está errado, ou se muitos vão te deixar vir as costas. Não importa. A única coisa que importa é que naquele dia o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra para o reino que tenho preparado para você antes da fundação do mundo. Então há um reino eterno. As pessoas hoje vivem como se nunca fosse morrer. Elas não entendem que tem uma alma eterna. A qualquer momento o coração vai parar de bater. A qualquer momento elas vão estar diante do Senhor, a trombeta vai tocar, e aí? As pessoas vivem, irmãos, mas elas não refletem que tem uma alma eterna. Elas vivem só para trabalhar, ganhar dinheiro, resolver esse probleminha, aquele ali. Elas vivem distraídas com coisas menores. Elas não entendem que a sua alma é eterna. E se não estiver com as vestes brancas, azeite transbordando, o que aconteceu com aquelas virgens que se diziam evangélicas e que não estavam com azeite transbordando? Irmãos, o que aconteceu com elas? Ficaram para a grande tribulação. Com dons, com sabedoria, com tudo. Então eu te digo, queridos, sobre tudo que você deve guardar, diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque ali há saídas da vida. Daqui é que sai a unção. Teu coração está limpo, a unção sai quando você prega, quando você impõe as mãos, a unção sai. Mas se o teu coração ficar entulhado com mundanismo, carnalidade, pecado, se você contaminar a fonte com lama da tua carne, com vaidade, com mágoa, com mundanismo, irmão, o que acontece se você não
cuidar, aquela fonte vai ficar contaminada, você vai passar contaminação para as pessoas. Tem pessoa que tem espírito transmissível, irmão. Ele tá em prostituição e vai tocar no culto de jovens. Ele tem fornica com a namorada, né? Aí ele sobe no púlpito lá e vai tocar. Aí quando ele tá tocando lá, ele põe a mão nos jovens e passa aquele espírito de pombagira para todo mundo lá na igreja. Vai passando, vai passando, vai passando. Ele transfere demônios. O pastor avarento, que ama dinheiro, ele passa a avareza para o povo. Conforme o espírito do profeta, ele transmite junto com a sua voz, ó, libera demônios. A pessoa que abre a boca, sai aquele montão de demônio. Aquele montão de demônio. Empesteia os ouvintes. A Bíblia diz, sai do meio dele porque está contaminado. Sai do meio dela para que não incorra nas suas pragas. Então o pastor está pragueado. A Bíblia diz que é amaldiçoado aquele que acrescentar ou que tirar alguma coisa. Então o próprio pastor está amaldiçoado e ele fica amaldiçoando as pessoas que estão ali. Mas se você é uma pessoa de Deus, um canal limpo, junto com a sua voz, a unção de Deus vai convencendo, convertendo, vai abençoando as pessoas. E você vai gerando pessoas santificadas. Por isso que a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Observa os ouvintes de uma pessoa. Ele está gerando um povo que está largando mundanismo, carnalidade, pecado, santificando a sua vida? Está. Então ele é uma árvore boa. Agora, se ele está gerando um povo que não se importa de postar na internet pornografia, mundanismo, música do mundo, esportes violentos, e se a pessoa diz que é evangélica, né? O próprio pastor está lá pregando com a camiseta do Grêmio, está lá em cima do povo pregando com a camisa do Corinthians, né? Ah, pastor, para com isso, é o time do meu coração. Então, competições que fazem tais coisas me darão o reino dos céus. Ah, pastor, você é muito salgado, não vou mais ouvir você não. Não tem problema não, irmão. Me deleta do Facebook. Vai lá no YouTube lá e desinscreve. Tira a tua inscrição. Me bloqueia lá no WhatsApp, sabe por quê? Porque amanhã eu vou estar pregando a mesma coisa. E depois de amanhã, como eu já faço há 25 anos, entendeu? Eu vou pregar a palavra verdadeira. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pensa que eu vim aqui para te dar promessa para desconcertado? Você pensa que eu vim aqui para dizer que a tua vida vai melhorar se você não se converter, não se arrepender? Não. Lucas 13:3 diz assim, todos vocês perecerão se não se arrependerem e não se converter. Naquele dia vai ser uma grande surpresa, irmãos. Pastores, presbíteros, diáconos, pessoas com cargo, com CDs gravados, com ministérios enormes. Naquele dia vão ouvir do Senhor, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mas eu vou gerar um povo, irmão, que vai continuar ouvindo essa palavra. Eu vou gerar um povo, irmão, pela graça, que vai morar no céu comigo. Eu vou gerar águias. Eu vou gerar pessoas cheias do Espírito Santo. Você. Porque essa mensagem que eu prego, irmão, revelada no terceiro céu. Essa mensagem, irmão, desagrada tanta gente. Desde que eu comecei a pregar, irmão, muitas pessoas deixaram o ministério. Muitas pessoas me bloquearam nas mídias. Muitas pessoas hoje me chamam de fanático, de doido. Mas sabe uma coisa, irmão? Caminhando eu vou para Canaã. Se você for, nós vamos juntos. Mas se você desprezar essa palavra, eu vou continuar pregando ela. Sabe por quê? Porque eu amo mais essa palavra do que qualquer coisa. Mais do que plateia, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa. Eu fui chamado para pregar a verdade, irmão. Não tem outra coisa para fazer. Não vou mudar a linguagem para outra igreja, não. Eu não vou mudar a mensagem para agradar a carne de ninguém. Nem a minha, nem a tua. E se você for espiritual, você vai continuar ouvindo essas mensagens. Deus abençoe, Diva, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, missionário Michele, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, o Renato, viu? Então, se nós queremos realmente agradar o Senhor, nós vamos até o fim. Aleluia. Agora, se nós queremos, agradar a carne do outro, ganhar dinheiro, é só mudar a mensagem. Você quer lutar a tua igreja? Quer agradar a carne e os carnais? Prega esse evangelho que todo mundo está pregando aí. Coloca faixa. Faz movimento na sua igreja. Agora você quer agradar a Deus mesmo? Quer? Prega o evangelho genuíno. Prega o evangelho da graça. Prega esse evangelho até o fim. Não se corrompe. Não seja como o profeta Balaão que vendeu a mensagem. Não seja como Judas. Eu sei que as tentações são grandes para você mudar a mensagem e agradar as pessoas. Muitas vezes, quando eu vi o povo se afastar, a tentação foi grande de... Será que eu pego mais leve? Muitas vezes eu fui tentado a mudar essa mensagem aqui, ó. Mas sabe, Deus tem me mantido. A tua oração tem me ajudado também. Por isso eu vou até o fim, amados. Eu vou até o fim e sei que não vou sozinho.
Como Deus disse para Isaías, para Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Eu sei que existem pessoas nessa cidade, nesse país, que ainda vão ouvir essa mensagem e vão dizer: pastor, falou o meu coração, eu vou continuar ouvindo. Eu sei que muitos vão rejeitar, com certeza. Eu sei que muitos vão se irritar, vão desprezar. Não tem problema. E eu também não quero elogio, tapinha nas costas. Eu quero que você pratique essa palavra. Não adianta você elogiar. Ai, pastor, que mensagem maravilhosa. Eu não quero saber. Não quero elogio, não quero tapinha nas costas. Não quero honra, não quero nada. Essa palavra não é minha, é do Senhor. Essa palavra não é para ser aplaudida. Essa palavra é para ser praticada. Uma honra que você pode dar a um profeta é praticar o que ele prega. Entendeu? Uma honra que um profeta tem é ver um mundanismo, uma pessoa que era mundana, carnal, hoje é amigo de Deus, hoje largou o mundanismo, hoje se converteu, hoje está santificando a sua vida, hoje está temendo a Deus, hoje está dando fruto. Isso é a nossa maior honra. Você acha que honra é o quê? É ter um povo desconcertado no banco me dando dinheiro? Eu não. Não, de maneira alguma, irmão. Essa culpa eu não vou carregar, não. Chegar diante do Senhor e saber que o Senhor rejeitou meu ministério? Não. Amados, eu quero unir minha fé com a sua. Nós tivemos uma live longa aí, né? Acho que uns 50 minutos. Depois você escuta novamente, tá, queridos? Escuta novamente. Eu creio que isso vai ser bênção pro teu coração. Hoje à noite estaremos na Gerados pela Graça, ali no pilarzinho. Vamos orar por vocês, tá bom? Vai ser um culto maravilhoso. Deus me deu uma palavra muito boa ali, eu coloquei no caderno. E vai ser uma mensagem muito boa. Nós vamos com o tema Guerreiros Invencíveis. Eu vou falar que em Cristo nós somos invencíveis. E vou mostrar como que nós podemos ter essa invencibilidade garantida. Depois eu vou passar os áudios ali no WhatsApp e no YouTube também, tá bom? Grande abraço. Vamos orar? Pai querido, eu uno a minha fé com esse meu irmão. Ajuda nós a nos arrependermos, Pai. Ajuda nós a nos convertermos de verdade, não pela metade. Ajuda que o nosso coração seja completamente teu, Pai. 100% livre de Satanás. Não deixa nós darmos lugar ao pecado, ao mundo, à carnalidade. Não deixa, Senhor, a trombeta tocar e nós estarmos com as vestes sujas, sem azeite. Não deixa o Senhor nos pegar distraídos, magoados, mundanos, misturados. Mas que o Senhor nos pegue evangelizando com as vestes brancas cheias do Espírito Santo. Que o Senhor nos pegue, Senhor, amando, perdoando, pregando a palavra, fazendo boas obras, ajudando o órfão, a viúva, necessitado. Ah, Senhor, que o Senhor venha nas nuvens e que o Senhor nos pegue preparados para aquele grande dia, que vai ser como um laço para toda a terra. Quantos pregadores, meu Pai, gerando malditos, mas nós queremos gerar benditos, nós queremos gerar abençoados, mas principalmente amigos de Deus. Nós queremos gerar pessoas que agradam a Deus, que frutificam, que conhecem a Deus. Quero declarar a tua saúde, a teu shalom, a tua paz, a tua prosperidade, a salvação na família. Eu expulso todo o demônio, Pai. Se havia brecha, perdoa, cobre o teu sangue. Eu quebro todas as cadeias infernais contra essas famílias, Pai. Eu arranco esse demônio e declaro a vitória, Senhor, o milagre. Em nome de Jesus, amém. Você concorda? Diga amém. Amados, você ama Jesus? Nada agrada mais Jesus do que você evangelizar. Ah, pastor, eu sou tímido e não sei evangelizar. Compartilhe essa live. Você não sabe evangelizar, mas essa live vai evangelizar. Compartilhe no Facebook, compartilhe ali no seu WhatsApp, nos seus grupos. Assim essa mensagem vai chegar a mais pessoas. Então, a maior maneira de agradar a Deus, além de se converter e se arrepender, é levar outras pessoas aos pés do Senhor. E eu creio que essa mensagem vai poder ajudar pessoas. E você pode levar a pessoas que eu não posso levar. Amigos teus que estão lá sofrendo. Talvez no meio de uma religião dos homens. E que vão ouvir essa mensagem e vão repensar. E naquele dia você vai ter tanto galardão quanto eu. Tanto eu que preguei como você que compartilhou essa live. Nós vamos ter o mesmo galardão. Porque todos, cada um com seu dom. Tudo pela glória do Senhor. Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Um grande abraço.